Desde a década de 1950, a reforma agrária é tema de discussão no Brasil. Diversos modelos já foram testados, mas o conflito de interesses impede que se garanta o acesso justo à terra, conforme previsto na Constituição. O Ministério Público Federal é um dos órgãos envolvidos na busca por uma alternativa que atenue os conflitos gerados pela disputa da terra. No Espírito Santo, o MPF busca o caminho do diálogo para superar divergências. Nos anos 90, o Brasil viveu grande tensão no campo, com as constantes invasões de propriedades particulares e a ocorrência de um fato que ganhou repercussão internacional: a morte de 19 trabalhadores rurais em Eldorado de Carajás, no Pará. "18 anos se passaram e a luta por terra ainda é tensa em vários estados brasileiros. Cerca de 100 mil famílias vivem em acampamentos. E os movimentos sociais ligados ao tema sustentam que a reforma agrária ainda não é realidade no país. Nós estamos exigindo a reforma agrária, o assentamento das famílias que estão acampadas. Nós temos hoje no Brasil 1% dos grandes latifundiários possuem praticamente metade das terras do Brasil, 50% das terras. Ou seja, é uma concentração de terra que país nenhum do mundo existe. Então, essa luta da Comissão Pastoral da Terra, que começou em 76, em 75, ela continua até hoje, e nesse tempo a concentração da terra, ao invés de diminuir, apesar da luta, ela tem aumentado. Hoje, apesar nós termos no Brasil instrumentos para a realização da reforma agrária, a gente vive uma reforma agrária paralisada, que não tem desenvolvido e tem impedido que as famílias tenham acesso à terra. Por isso, é nesse sentido que algumas famílias permanecem debaixo de lona preta por mais de 5 anos, aguardando para que seja realizada a reforma agrária. No Espírito Santo, a luta pela terra também não anda nada pacífica. Recentemente, 18 integrantes do Movimento de Trabalhadores Sem Terra foram hospitalizados por contaminação de agrotóxico após um conflito com fazendeiros. E a demora na tramitação dos processos judiciais de desapropriação das fazendas improdutivas torna o clima ainda mais tenso. Para ter uma ideia, 70 famílias deste acampamento no norte do estado aguardam uma decisão da justiça há mais de 8 anos. Nós temos um número de 600 famílias acampadas que estão esperando todas as áreas que foram desapropriadas, mais de 5 a 8 anos que foram desapropriadas, e o fazendeiro pediu reintegração de posse e os juízes não decidiram. Então a gente espera que a Justiça Federal de São Mateus, a Justiça Federal de Colatina, de Cachoeiro, toma essa decisão. O número de decretos expropriatórios que autorizam o uso da terra para a reforma agrária caiu consideravelmente no Espírito Santo nos últimos 4 anos. Foram 7 decretos em 2010, nenhum em 2011 e 2012 e apenas um em 2013. Para este superintendente do INCRA, vai ser difícil avançar enquanto não houver mudança nos índices que determinam se a terra é improdutiva ou não. Os índices de produtividade, se não forem alterados, fica difícil a gente encontrar terra. Porque, por exemplo, a produtividade do café, dos índices do INCRA, são 6 sacas por hectare. Hoje, um proprietário que estiver produzindo mal, produz 60. Ou seja, é difícil considerar uma terra improdutiva. É difícil conseguir uma terra improdutiva. O Ministério Público Federal no Espírito Santo quer uma saída mais rápida para reduzir a miséria nos acampamentos. Por isso, realizou audiência pública com a participação de lideranças e famílias de assentados, além dos órgãos envolvidos na questão. Foram discutidos prazos e procedimentos. O mais importante, porém, foi a abertura do diálogo. Nós podemos fazer um diagnóstico mais adequado da situação dos assentados que hoje participam, também dos acampados que hoje participam da audiência pública, e fazer esse diálogo juntamente aos órgãos públicos, tentando parcerias para resolver os problemas, né? Se não de forma extrajudicial, de forma tomando medidas judiciais, entrando com ações perante o Poder Judiciário. A audiência pública ela é um instituto que o Ministério Público
principalmente o federal, tem se valido no Brasil inteiro. O Poder Judiciário também se vale muito deste instituto para justamente ter esse contato mais próximo com a realidade, com a sociedade e trazer respostas, então, adequadas à resolução dos problemas, à pacificação dos conflitos.